Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nós hoje vamos entrar na unidade 2 do livro, ok? Do livro 4. E nós temos como título essa unidade, a arte cristã, né? Olhando essa imagem aí, o que você consegue ver nessa pedra? Lembra que todas as vezes que a gente fala sobre observar uma obra, a gente precisa analisar os elementos dessa obra, né? Para tentar definir o que ela está representando ali, né? Então, pelo aspecto, a gente entende que a plataforma de tudo que foi feito é uma pedra, não é verdade? Você consegue identificar algum animal? Você acha que esse animal ele está ocupando um espaço central nessa obra? O que você acha que esse animal também representa? Você acha que ele é um símbolo? De quando você acha que é essa gravura, hein? Na verdade, gente, isso aqui é um documento, né, um achado que foi feito numa catacumba. Opa, o que é catacumba, hein? São sepulturas cristãs, ok? Construídas no subterrâneo para se enterrarem os mortos. Então, catacumbas são sepulturas subterrâneas, ok? E essa imagem que você está vendo aqui é uma gravura feita numa pedra numa catacumba, ok? Se é subterrânea, então provavelmente nós vamos sempre estar vendo feito realmente em rochas, né? Em pedra. Então nós estamos falando aqui sobre a arte cristã. Então a catacumba, esse fato de enterrar seus mortos numa catacumba, no subterrâneo, era uma prática cristã, ok? As catacumbas elas foram construídas a partir do século II pelos seguidores de Jesus Cristo, que viviam sob o domínio do Império Romano. As inscrições descobertas nessas catacumbas exibem símbolos do cristianismo, ou seja, representações gráficas contendo mensagens compreendidas pelos cristãos. Então, nós estamos vendo o que aqui? Representações gráficas, símbolos que os cristãos, eles entendiam, como é o caso da âncora, do peixe, tá? De letras, símbolos compostos por duas letras que indicavam iniciais da palavra de Cristo, em grego, o P e o X, ok? Assim como as representações simbólicas encontradas nas catacumbas, os cristãos também demonstraram sua fé por meio de outras manifestações artísticas. É o que nós vamos ver também um pouquinho mais aqui, olha. Vamos dar a página aqui. Então, nós estamos vendo aqui, voltando aqui, representações, né? Aqui ao lado, você também vê algumas representações das rochas, pessoa aqui com o braço levantado, o que significa, isso é muito típico do cristão, ok? Adoração a Deus. Você está com o braço levantado, olhando para o céu, você está adorando aquele que você acredita que está no céu. Adoração ao único Deus. Os cristãos adoravam apenas a um Deus, que é Deus, Jesus, Espírito Santo, que na verdade é um só, ok? Então, nós podemos dizer que os cristãos são monoteístas, tá? Adoram apenas um Deus. E nós vemos que existem símbolos, né, que para os cristãos têm significado. A gente vai ver só um pouquinho mais para frente ali. Vamos lá. E as catacumbas, né, que era algo assim comum para os cristãos, né? Vamos lá. Então, a gente vai entender um pouquinho o contexto, né, dos cristãos nesse período, né? Existia uma perseguição romana para todos aqueles que não adorassem aos seus deuses. As pessoas, então, os cristãos direcionavam a sua fé ao único Deus. Eles não pertenciam ao politeísmo romano. Então, eles passaram a ser perseguidos pelos romanos, ok? Até que, no ano de 313, o culto cristão ele foi autorizado pelo imperador romano Constantino, que se converteu a essa crença. Então, ele proibiu a perseguição religiosa contra todos os cristãos. Ainda bem por isso, não é verdade? Assim, o cristianismo se expandiu pelas regiões pertencentes ao Império Romano.
e permaneceu consolidado mesmo após a queda desse império. Então, os cristãos que outrora era perseguido pelo Império Romano, simplesmente por não adorarem seus deuses, por terem costumes diferentes, eles eram perseguidos, né? E aí veio então um novo imperador, o Constantino, que se converteu a Cristo, a religião cristã, e aí liberou os crentes, autorizou os crentes, né, a adorarem ao seu Deus, a fazerem seus cultos, né? Vamos lá. Aqui nós estamos vendo a imagem, ó, de uma catacumba, tá vendo, ó? Então, a Roma antiga, ela não tinha o costume de enterrar os seus mortos. Inclusive, elas proibiam isso. Então, o que elas faziam? Elas cremavam. A gente sabe o que é cremar, né? É queimar um corpo sem vida, não é queimar alguém vivo, é queimar um morto para que ele seja transformado em cinzas. Então, esse era o costume da Roma antiga, mas os cristãos não gostavam de cremar. Então, eles faziam essas catacumbas subterrâneas para enterrar os seus mortos. Nós temos uma brilhante ilustração que a gente, acho que todo mundo conhece, né? Que é a morte de Jesus. A gente entende que ele foi enterrado aonde? Numa catacumba, ok? Foi numa parte subterrânea, né? Que Jesus foi colocado ali. Vamos lá. Então, voltando aqui, continuando aqui. Se eles não gostavam de enterrar seus mortos, então os cristãos faziam essas catacumbas nas estradas de Roma. Não era nem na cidade, porque eles não gostavam disso, dessa prática. Então, os cristãos faziam essas catacumbas mais afastados, né, nas estradas de Roma, ok? O culto cristão inicial era bastante simples, sem a presença de imagem. A gente sabe que os cristãos não lidam com imagem porque eles entendem, né, mesmo nos 10 mandamentos, não farás para ti imagem de escultura, adorarás somente a Deus, né? Então, os cristãos não têm essa prática de idolatrar, de ter imagem, ok? Então, o culto do cristão era bem simples, né? Sem a presença de imagens, adereços e oferendas, como acontecia nas religiões pagãs, o quanto de sacrifício que acontecia nas religiões pagãs, muito derramamento de sangue o tempo todo. Para os cristãos isso não acontecia assim. Assim, a arte cristã também se manifestou de maneira muito simples. Então, se a gente quiser definir a arte cristã, lembra que às vezes a gente faz um apanhado e dá uma definição. Lembra? A arte egípcia é considerada arte tumular, arte grega, arte clássica. Então, se a gente quiser considerar a arte cristã de alguma maneira, que nós possamos considerá-la uma arte simples, assim como a própria religião cristã sempre foi simples, ok? Vamos lá. Aqui nessa imagem aqui, nós vamos tentar reconhecer os elementos aqui, ó. A gente consegue ver uma simetria aqui, né? Um equilíbrio, né? Ó, na verdade, quando a gente fala sobre arte cristã, tá? As primeiras manifestações de arte cristã encontradas nas catacumbas, elas também têm uma definição, tá? Elas são chamadas de arte paleocristã, ok? Paleo significa antigo, tá? E cristã. Então, a gente está falando sobre as primeiras obras encontradas nas catacumbas, tá? É uma arte antiga dos cristãos, ok? Então, a gente vê aí, ó, uma simetria, uma certa simetria, né? Um equilíbrio aqui desses símbolos. Você observa aqui uma âncora. Nós já falamos sobre isso, que a âncora é um símbolo cristão, tá? Aqui a gente vê os peixes também, que é símbolo cristão. Aqui nesse retângulo abaixo aqui nós vamos falar sobre isso, olha. Os símbolos passaram a ser usados para representar de maneira simplificada alguns conceitos religiosos, que eram difíceis de ser assimilados. Então, eles criaram símbolos para que eles entendessem de maneira mais simplificada. Olha aí a palavra simples entrando aí de novo, tá? Então, o peixe, por exemplo, indicava Cristo,
Na época da perseguição, enquanto ainda Constantino não tinha liberado, não tinha dado a liberdade do culto cristão, os crentes não podiam sair por aí falando, né? E nem poderiam deixar que os romanos percebessem que eles eram crentes, porque eles eram mortos. Existia uma coisa muito ruim que acontecia com os cristãos que eram descobertos, tá? Eles eram colocados nos postes, queimados como tochas, tá? Eles eram colocados nos jogos lá no Coliseu para serem mortos, eles eram mortos partidos ao meio. Existia um massacre da parte de Roma em relação aos cristãos, ok? Então, eles não podiam estar se identificando nas ruas, nem nada. Então, eles se encontravam e um pegava uma varinha, desenhava uma parte do peixe, e se o outro fosse cristão, ele completava o peixe. Então, existia essa simbologia, né? Uma comunicação simplificada que eles entendiam. Então, nesse momento, o que ele estava querendo dizer assim? Opa, eu sou cristão, eu sirvo a Cristo, tá? E o outro também estava dizendo, eu também sirvo, mas a gente não pode fazer muito barulho aqui não, porque já viu, né? Era mais ou menos assim, né? Então, o peixe indicava Cristo. A pomba representava a paz celestial, que representa o Espírito Santo, né? Geralmente, a pomba, quando a pomba desceu até Jesus lá no batismo, lembra? Se alguém já ouviu essa passagem em algum lugar. Então, e a âncora, né, que significa solidez, ok? Significa consistência. Então, quando você vê uma obra dessa aqui, a primeira coisa que agora que você sabe o significado, você consegue tentar identificar. Nós estamos vendo uma âncora, peixes, que simboliza Cristo, então a solidez em Cristo, né? Significa que essa aqui é uma obra feita numa catacumba, ou seja, significa que aquela pessoa ali morreu em Cristo, ela estava sólida em Cristo, ok? Vamos lá, aqui tem um jogo rápido, você pode realizar esse jogo rápido em casa para a gente comentar sobre ele no chat, ok? Então vamos lá. Além dos símbolos, foram encontradas pinturas e gravuras cristãs nas catacumbas, representando figuras humanas e sagradas. Veja a imagem ao lado. Aqui a gente consegue ver, né? Provavelmente Maria com Jesus, ok? Para os adeptos do cristianismo, o corpo era somente a morada da fé e da alma, né? Para nós cristãos, nós entendemos que o corpo é somente o templo do Espírito Santo. O corpo abriga a nossa alma, o nosso espírito e o Espírito de Deus para aqueles que são filhos de Deus. Então, o corpo é importante? Sim, é importante, mas ele não ganha o papel principal como na arte grega, no clássico, no romano, a gente via, não é verdade? Lembra que a gente falou sobre isso? Que os gregos, eles não se importavam na pessoa em si, nas características das pessoas em si, mas eles só queriam representar o corpo, eles davam valor ao corpo. Os cristãos não. Para os cristãos, a evidência maior era a alma, era o espírito, na verdade, o Espírito de Deus, ok? Então, essas representações não tinham ideal de beleza, como havia para os gregos, tá? E não tinha necessidade de representar de maneira realista, como acontecia para os romanos, o que diferenciou a arte arte cristã da arte clássica. Nós não podemos de maneira nenhuma dizer que a arte cristã é uma arte clássica, ok? Porque a gente sabe as características da arte clássica. E a arte cristã é uma arte simples. O que os gregos e romanos evidenciavam, os cristãos não evidenciavam outras coisas, ok? Colocavam em primeiro lugar outras coisas. Aqui embaixo também, a gente vê outra arte, né? Aqui a gente consegue ver um diferencial aí, ó. Por volta do fim do século III, o cristianismo já não apresentava a mesma estrutura simplificada. Alguma coisa mudou aí um pouquinho, né? Com a formação de hierarquias que classificavam as instâncias do menor ao maior poder, o cristianismo se aproximou do Império Romano, o que colocou a arte cristã em diálogo com a arte clássica. Um diálogo, né? Algumas referências, né? Eles se aproximaram mais de algumas referências. Você vê aqui, vamos tentar identificar aqui,
É um homem, né, que está carregando ovelhas. Essa imagem aqui representa o bom pastor, que na Bíblia é Deus, né? O bom pastor é Jesus, que cuida de seus filhos, ok? Então aqui você está vendo uma proximidade um pouquinho de algo mais clássico, né? Algo mais aproximado talvez de uma realidade, ok? Nós conseguimos identificar detalhes, não é verdade? Vamos andar aqui. Aqui, ó, a gente tem outra obra, certo? Essa figura aí, vamos começar a identificar os elementos, não é verdade? Essa figura central aí simboliza uma pessoa que está orando, um orante, como eu falei para vocês. Esse símbolo, esse gesto de levantar as mãos ao céu, olhar para o céu, é um símbolo de cristãos, símbolo de quem está adorando aquele que está acima. Na verdade, aqui nós vemos o que também, ó? Pombas, né? Que representam paz, o Espírito Santo. Então, se é uma pintura que está numa catacumba, significa, né, que ali de fato, é uma pessoa cristã, óbvio, porque ela está sendo enterrada numa catacumba. Se não fosse assim, ela estaria sendo cremada em outro lugar, não é verdade? Então, se é catacumba nesse momento, são cristãos que estão sendo enterrados, né? Então, ali tá colocando simbologia, né? Imagens, para que as pessoas compreendam que ali descansa alguém que adorava a Deus, alguém, né, que seguia Jesus Cristo, ok? Aqui você vê o bom pastor lá em cima, suas ovelhas. Então, são representações realmente pautadas numa vida de fé, não é verdade? Vamos lá, passando mais um pouquinho aqui. Aqui a gente vê uma escultura, embora tenha se falado que os cristãos não idolatram imagem. Não é de costume cristão fazer imagem, ok? Então, eles não apreciavam grandes esculturas, que consideravam pagãs. O que são pessoas pagãs? São pessoas que adoram a vários deuses. Então, eles não apreciavam as grandes esculturas, porque eles tinham dentro do coração deles que não era para se adorar, que imagem geralmente de escultura, Deus, Jesus, né? Deus em sua palavra abomina. Adoração à imagem de escultura, ok? Não estou falando por mim mesma, pessoal. Está escrito na Bíblia. A Bíblia é um documento, na verdade, né? Então, aqui nós estamos falando sobre história, na verdade. Não estou impondo religião a ninguém. Vamos lá. Então, a diferença, as esculturas romanas e gregas tinham proporções imensas. A gente viu que tinha escultura de 3 metros de altura. Ok? Então, essa esculturazinha aqui achada nesse período, ela só tem menos de meio metro. Ok? Então, a diferença de proporção de tamanho era, assim, imensa. Embora a gente já começa a identificar aqui uma influência grega, uma influência, né, greco-romana, não é verdade? A gente consegue olhar para essa escultura e lembrar das esculturas gregas que a gente já estudou. E das esculturas romanas também que a gente já estudou. Não é verdade? Então, vocês vão realizar todas as atividades, ok? Dessa unidade para que a gente possa estar corrigindo no chat, tá bom, queridos? Então, a gente aprendeu hoje um pouquinho, pincelou um pouquinho sobre a arte cristã, uma arte simples, né? Pessoas que adoravam apenas a um Deus, seguiam a Jesus Cristo, não é verdade? Entendemos que a arte cristã, o nome característico era paleocristã, é a arte antiga, né, dos cristãos antigos. Aprendemos sobre a catacumba e todas as manifestações artísticas também encontradas foram feitas em catacumbas, né, que existiam simbologias. Qual o contexto? Primeiro os cristãos perseguidos, depois autorizados a cultuar o seu Deus, não é verdade? Então a gente viu algumas características da arte cristã aí, bem simples, assim como o cristianismo prega a simplicidade em Cristo, né? Então a gente pode ver isso aí bem representado, ok? Então vocês façam as atividades e a gente se encontra no chat. Beijos!